Se tu acha que tu não sabe de nada, que tu é um péssimo programador ou algo nesse sentido, bem-vindo ao clube. Eu acho que todo programador, em algum momento da carreira, acabou sentindo isso. E até recentemente era uma coisa que eu sentia a um certo nível na minha mudança mais recente de emprego. Mas tudo mudou quando eu comecei a perceber algumas coisas que me ajudaram muito a superar essa síndrome do impostor na área de programação, na área de TI. E nesse vídeo eu quero trazer 3 pontos que eu considero que foram muito importantes para superar isso. Foram coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira e conseguindo ter mais maturidade e ficando um pouquinho mais velho e recebendo mais feedback das pessoas. Mas se tivesse alguém que me falasse essas coisas lá atrás, eu acho que seria sido muito útil, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então vamos começar o assunto do vídeo. Acho que todo mundo em algum momento na área de TI sofreu em algum certo nível essa questão da síndrome do impostor. Seja no primeiro estágio, no primeiro emprego, nos primeiros meses de um primeiro emprego novo, né? Ou até mesmo na faculdade, quando tu tá no começo e dependendo do teu background, tu fica muito perdido, né? Mas depois que eu realmente percebi esses 3 pontos que eu quero falar pra vocês e mentalizar o aprendizado deles, eu acho que ficou muito mais fácil lidar com essas vozes na cabeça que ficam tentando te sabotar, né? E para exemplificar esses meus pontos, eu vou dar exemplos de coisas que aconteceram na minha carreira pra explicar os pontos. Na época que eu estava procurando o meu emprego atual no exterior, eu não me sentia nem um pouco preparada. Eu achava que o meu inglês não era bom o suficiente, que eu não estava preparado tecnicamente, enfim, eu estava muito inseguro com as minhas habilidades no geral. E claro que, à medida que eu ia sendo rejeitado nos processos seletivos, esse sentimento ficava cada vez mais forte, né? Mas eu acho que hoje em dia eu entendo que, no fim, a gente nunca vai se sentir 100% preparado para alguma coisa. E se for esperar para tu só começar a fazer algo quando tu se sente pronto, eu acho que tu, no fim, nunca vai acabar realmente fazendo as coisas, né? A gente tem a tendência de começar a enrolar muito e ficar criando desculpas e barreiras para justamente acabar meio que postergando o desafio. Então eu acho que, no fim, o negócio é realmente não esperar se sentir pronto. Só começa algo, dá o primeiro passo logo e se a oportunidade aparecer, em hipótese alguma, tu recusa ela porque tu não se sente pronto. Eu, pessoalmente, acho que é muito melhor, pelo menos, tu falhar tentando do que tu nunca ter dado o primeiro passo em primeiro lugar, sabe? E isso não aconteceu só nessa questão de conseguir meu primeiro emprego na gringa, mas foi também na questão de conseguir meu primeiro estágio, que eu literalmente não sabia JavaScript, eu consegui um estágio de front-end, então também não sentia preparado, mas a oportunidade apareceu, eu abracei ela. Então eu acho que é essencial tu não esperar tu se sentir pronto, porque eu acho que isso nunca vai chegar. E já ligando agora com o meu segundo ponto, ainda nessa questão do meu emprego na gringa, mesmo depois de eu ter sido aprovado e conseguir finalmente o tão sonhado trampo na gringa, eu ainda, sabe, ainda não estava confiante. Porque no fim aí a minha preocupação virou outra, né? Porque acabou que a minha cabeça começou a pensar de eu não estava preparado, que foi pura sorte, que eles iriam me descobrir, que eu não era bom tecnicamente o suficiente, que eles não iam conseguir entender meu inglês, sabe? Todas essas coisas, essas inseguranças começaram a existir na minha cabeça, mesmo depois que eu passei do processo, né? Claro que seria bem irônico que se eu fosse demitido, tipo, no mês seguinte, depois desse vídeo, eu fosse sair, né? Mas eu espero que não aconteça, mano. Só que conversando com o meu chefe, na review de 3 meses, se eu não me engano, que acontece quando uma pessoa entra na empresa, eu finalmente consegui entender uma coisa. Pedindo feedback sobre o que ele estava achando do meu trabalho e coisa assim, conversando nessa reunião, eu acabei vendo que eles estavam muito satisfeitos com o meu trabalho e meus colegas gostavam de trabalhar comigo e, no geral, eles estavam satisfeitos com a minha performance, essas coisas assim. Claro que tinha coisas para melhorar, né? Mas isso é normal. Só que, no fim, eles estavam, tipo, tranquilos com o meu trabalho. E no fim era realmente só as vozes da minha cabeça tentando me sabotar, sabe? Então, o segundo ponto que eu queria deixar pra vocês é a questão de expectativas. No geral, a expectativa das pessoas é muito menor do que a gente imagina. Acho que na maioria dos lugares que eu trabalhei, as expectativas que eles tinham com o meu trabalho era muito menor do que eu colocava
essas expectativas sobre mim mesmo, sabe? Então eu aconselho tu não ficar se cobrando demais e ficar ansioso, muito ansioso por causa disso e por consequência tu acabar meio que prejudicando a tua performance, porque quando tu tá num estado mental mais negativo, é aí que tu começa a cometer mais erros e, por consequente, vai acabar prejudicando a tua performance. E por fim, o último ponto que eu quero trazer pro vídeo de hoje é em relação a esse negócio da ansiedade. Por causa desse medo das pessoas acabarem descobrindo que tu é um impostor, alguma coisa nesse sentido, as pessoas ficam com receio de fazer muitas coisas que acabam prejudicando realmente elas no trabalho. E eu acho que o pior erro, principalmente considerando na nossa área de programação, TI, mas não é exclusivo da gente, é a questão de ficar com receio de pedir ajuda porque tu tá com medo de, sei lá, parecer burro ou que tu tá incomodando as outras pessoas, enfim, algo nesse sentido. No geral, num ambiente minimamente decente, as pessoas não se incomodam que tu peça ajuda. Na verdade, é até preferível que tu peça ajuda. É muito melhor pro projeto tu pedir ajuda rápido e resolver o teu problema em 30 minutos do que tu ficar patinando no mesmo problema, travado por dias ou até dependendo semanas, sabe? Então, não tenha medo de pedir ajuda, de parecer burro, de errar, porque no geral a maioria dos teus colegas estão dispostos a te ajudar. E eles sabem que é normal tu precisar um pouco de ajuda, principalmente no começo, porque tu tá perdido e tu nunca tocou naquele projeto, sabe? Aqui entra novamente aquela questão das expectativas. No fim, as pessoas não esperam que tu saia produzindo código que nem uma pessoa que já está há 5 anos no mesmo projeto. Ela sabe que demora um pouco para tu começar a entender todo o contexto que tu está inserido, né? Quando eu aceitei essa questão, acho que realmente ficou muito mais tranquilo de trabalhar e eu consegui ficar mais relaxado no meu trabalho, porque quando eu entendi que eu não preciso saber absolutamente tudo, ninguém espera disso de mim, eu acho que eu fico mais relaxado. Então acho que esse é o meu ponto final. Tá tudo bem errar, é normal e faz parte do processo de aprendizado, de evolução profissional como um programador. Então, resumindo tudo, seria a questão das expectativas. As expectativas das pessoas é muito menor do que tu imagina, geralmente. Tem a questão de tu não esperar se sentir preparado para começar a fazer alguma coisa, para tu esperar dar o primeiro passo, ou aproveitar alguma oportunidade que aparecer. E por fim, realmente não tenha medo de errar, de pedir ajuda, porque isso é normal e as pessoas não se importam muito com isso. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, e agora eu vou deixar aí na tela de vocês um vídeo relacionado à carreira de programação. Eu vou ficando por aqui, valeu!